Boa tarde aos caros ouvintes da live Reflorescer e a paz do Senhor Jesus. Agradecendo ao Senhor por mais um dia, mais uma terça-feira, digamos assim, né? Porque é só às terças, em que nós nos encontramos aqui neste horário, uma hora de programação para engrandecermos, exaltarmos, glorificarmos e adorarmos o nome do Senhor. É tônica do nosso programa divulgar a palavra, que cura, salva, liberta, arranca das trevas e nos leva para a maravilhosa luz de Cristo. E eu quero muito agradecer a Deus, já em primeiro plano, porque ontem eu estou passando por uma bateria de exames para diagnóstico de alguns problemas que eu ando sentindo. Então, ontem de manhã, eu fui 10h30 para o laboratório Brosten, no Meier, para colher sangue e tomar. Eu nem sabia como era essa história de fazer exame para saber se você tem intolerância à lactose. A minha filha Luciana fez, detectou intolerância, que ela sempre passou muito mal e precisava descobrir qual era a causa. E eu nem perguntei para ela como é, Luciana, eu fui às cegas. E aí lá chegando, além do sangue que eu fiquei colhendo de meia e meia hora colhendo sangue, porque foram muitos exames pedidos por 2 tipos de médicos. Muitos exames. E aí eu fiquei de meia e meia hora, tanto que eu cheguei lá 10h30, só saí de lá 2h30 da tarde. E eu tive que tomar mais ou menos uma garrafinha do tamanho desse copo, com a mais pura proteína do leite, para justamente verificar minha intolerância, se eu tenho ou não intolerância à lactose. Aí, antes de tomar essa garrafinha com esse líquido, aliás, eu não achei o líquido ruim, não. Me pareceu até um suco de abacaxi um pouco mais fraco. Me pareceu até um suco de abacaxi um pouco mais fraco. Então, a enfermeira falou assim, antes de eu tomar: olha, a senhora se prepare, porque a senhora pode ter alguns problemas decorrentes desse remédio que a senhora vai tomar. Pode ter fortíssima dor de cabeça, pode ter muita cólica, diarreia. Eu falei, meu Deus. Eu falei tudo isso, tudo isso. E a hora foi passando, eu tomei esse líquido meio-dia. E uma hora depois eu não estava sentindo absolutamente nada, 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 nada. Não estava sentindo absolutamente nada. Aí eu até comentei com a outra enfermeira, porque aquela que me atendeu em primeira instância, depois ela terminou o horário, entrou outra. Aí eu até comentei com ela que eu não estava sentindo nenhuma reação do líquido que eu tomei para saber se eu tenho intolerância à lactose. Ela, ai, que maravilha, que bom que a senhora está passando bem. Mas quando tudo terminou, que eu fiquei na recepção esperando meu marido para me pegar, aí é que a coisa começou. Ele me deixou lá e voltou para casa para almoçar, porque aí falaram que eu ia demorar. E depois, lá para as 2h, 2h e pouco, ele ia me pegar. Então, foi o que aconteceu. Menino, quando ele chegou lá, eu já estava
começando a ter cólicas. Gente, olha que cólicas horríveis, horríveis. Teve um momento assim que eu pensei em me jogar no chão e rolar no chão para ver se aquilo melhorava. Que nada. Aí passou um enfermeiro, eu falei, senhora não pode, por favor, ver para mim um Buscopan ou um Luftal? Eu estou sentindo... Ah, a senhora tomou aquele líquido? Eu falei, tomei. Ela falou, olha, eu vou chamar a enfermeira que lhe atendeu, mas em primeira instância é assim mesmo, dá essas reações. E aqui nós não temos remédio para fornecer. Eu falei, pensei, meu Deus, encurtando a história para eu começar a orar e entrar no nosso assunto de hoje. Encurtando a história. A menina que me atendeu veio por último, né? Veio. Dona Vera, olha, a senhora infelizmente vai ter que aguentar isso aí. Porque aqui nós não temos remédio e mesmo somos proibidos de fornecer qualquer tipo de remédio para paciente. Aí eu entendi, né? Claro, se é uma norma do lugar, então não tem, não tem. Interessante que muitas vezes eu ando com remédios na bolsa. Mas ontem eu troquei de bolsa e não tinha um remédio na minha bolsa. Aí o meu marido chegou, eu falei, ai, vamos embora correndo para casa, porque lá eu tenho Buscopan, eu tenho Luftal, vamos embora. Ele veio correndo, e ainda bem que o trânsito estava nos favorecendo. Eu sei dizer que quando cheguei em casa, mal eu entrei. Aí foi diarreia direto, até de noite, até altas horas da noite, mas o problema é que a dor era muita, muita. Eu só fui melhorar por volta de umas 9h30 da noite, que aí foi arrefecendo, e eu tomei o Buscopan assim que eu cheguei em casa, eram 3h30 da tarde, 3h15 por aí. E o pior é que eu fui várias vezes à noite sentindo menos dor. Mas de manhã, depois que eu tomei assim, um chá com uns 2 biscoitinhos, só isso, fiz uma dietinha, a dor voltou. Olha, vocês não acreditam. Eu fiquei a manhã toda com dor, mas muita dor. Eu achava que eu nem ia poder vir hoje fazer o programa. Fiquei com muita dor, muita cólica, mas cólica muito forte. Só que eu até falei com meu marido, olha, eu vou me deitar, me deixa quieta lá, porque quando eu me levantar eu tomo um banho. E essa dor há de passar, eu falei assim, em nome de Jesus, porque eu preciso fazer o meu programa, eu tenho um compromisso com Deus. E aí eu me deitei e tal, quando foi assim por volta de 1h15, na hora do esporte espetacular, eu levantei. Ele, você vai querer comer alguma coisinha de almoço? Eu falei, nada, nada. Você pode almoçar, porque eu não posso comer nada. Estou com dor, estava com muita dor. Aí eu me deitei no sofá para ver o jornal hoje, que eu gosto muito de ver as notícias. Continuava com muita dor, e calada, né? Não falava nada mais para ele que eu estava com dor. Eu só sei dizer que eu fiquei mentalizando assim, e deixa eu fazer o meu programa, Jesus. Já fiquei janeiro todo sem fazer de férias. Depois veio o carnaval, terça de carnaval. Depois eu nem me lembro se eu faltei um dia também. Eu sei dizer que agora eu não quero mais ficar perdendo tempo. Gente, olha, para a honra e glória do nome do Senhor, quando terminou o jornal, eu fui para o banheiro, fui tomar banho, lavar a cabeça, tudo direitinho. E aí, não estava mais com pingo de dor. Estou aqui sentada. Esse Deus é Deus tremendo. Ele quer que nós honremos o compromisso que temos com Ele. Então, por que eu contei essa novela toda para vocês?
para vocês exercitarem sua fé, porque Ele é o Deus do impossível. E eu tenho tido assim pequenas experiências, que são pequenas, mas são grandes na verdade. Coisas que Deus nos responde, que Deus faz de bom para nós. Essa foi uma delas. Então, eu espero que todos vocês que entram na live Reflorescer, que vocês estejam muito bem, que vocês estejam na paz, que vocês estejam felizes, tranquilos. E se por acaso não estiverem, que vocês vão para a oração, vão para os pedidos, vão exercitando sua fé, vão crendo, porque vocês serão vitoriosos, em nome de Jesus. Nesse nome, há poder. Então, o nosso assunto de hoje é o seguinte: está em Isaías, no livro de Isaías, capítulo 61, dos versos 1 ao 4. E eu digo para vocês o seguinte, que é um texto muito conhecido, muito mesmo, muito conhecido. Mas sempre de um texto sobejamente conhecido, a gente extrai coisas novas. Coisas novas. Quando eu vi esse texto a primeira vez, eu cheguei a mais de 20 e tantos anos atrás, acho que quase os 30 anos, eu cheguei a fazer 2 períodos de teologia. Então, no seminário, eu tive um professor que depois ele foi fazer faculdade nas integradas Simonsen, que hoje já são extintas, que foi onde eu trabalhei por 32 anos. Então, ele acabou sendo meu aluno, foi meu professor em teologia, foi meu aluno depois em comunicação e expressão. Nunca mais eu vi mais uma pessoa tão bacana, tão legal, muito legal mesmo. Ele era pastor de uma Assembleia de Deus pertinho da minha casa, quando eu morava em Realengo. Depois, a esposa dele, muito simpática, ele com 2 filhas. E eu perguntei para ele quando eu vi esse texto aqui. Primeiro eu vou ler o texto, depois eu explico o teor da minha pergunta. O texto diz assim: a salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová, Isaías 61, de 1 a 4, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Carvalho é uma árvore, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado.
e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os diantes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Então, a minha pergunta ao meu professor foi esta: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim? Eu não entendi muito bem. Eu falei, está sobre mim ou está sobre outra pessoa? Foi aí que ele me explicou que essa passagem se refere ao Senhor Jesus de Nazaré. Quando ele diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E foi por aí afora, o número 2, o 3, o 4, né? E ele diz, quando ele chega aqui no 4, no 3 ele diz assim: ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E aí ele continua dizendo assim: e edificarão os lugares antigamente assolados. Quem é que vai edificar os lugares assolados, senão todas essas pessoas em cujas vidas Jesus vai trabalhar? Porque ele começa dizendo que vai pregar boas novas aos mansos. Quando ele diz assim, o Espírito do Senhor Jeová. Quem é o Senhor Jeová? O Senhor Jeová é o Senhor, é o Pai de Jesus e é o Pai de toda a humanidade. Jeová é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. E aqui o próprio Jesus está falando que ele foi ungido pelo Pai. Mas para quê? Foi ungido para ficar andando pela terra de qualquer maneira, parando aqui, parando ali, falando com um, com o outro? Não. Ele foi ungido com, não apenas, eu ouso dizer, não apenas com uma missão, mas com várias missões. Porque se você for observar o currículo de Jesus, esse currículo traz várias missões. Ele não apenas curou os doentes do corpo, mas ele curou os doentes da alma e continua curando até hoje. O ministério dele começou há 2000 anos atrás, mas o ministério dele continua nos dias de hoje. Ele continua curando corpo e alma das pessoas, tá? Continua curando o corpo e continua curando a alma das pessoas. Então, pregar boas novas aos mansos. Tanto é que naquele sermão da montanha, tem uma parte lá que fala sobre isso, está pregando boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Por que restaurar? Porque certamente havia coisas que não estavam certas neles, coisas que precisavam ser consertadas, que precisavam ser restauradas, como sempre trazendo para os nossos dias. Nós, nos dias de hoje, temos coisas que precisam ser consertadas,
temos coisas que precisam ser restauradas em nós. A proclamar liberdade aos cativos e a abertura das prisões aos presos. Isso aqui, essa liberdade, é uma liberdade não apenas aos cativos materiais, como e principalmente aos cativos espirituais, que são dominados pelos espíritos malignos. Nós sabemos que há espíritos, há falanges imensas de espíritos malignos que servem ao inimigo das nossas almas e que eles se especializam em destruir lares, destruir casamentos, destruir relacionamentos que são promissores, estão prometendo para o futuro coisas boas, destruir a fé das pessoas, destruir a credibilidade dessas pessoas em Jesus. Há N situações em que os espíritos malignos são especializados na destruição de tudo que é bom para o ser humano. E essa destruição, ela está no âmbito espiritual do ser humano, no âmbito espiritual. Então, quando fala a proclamar liberdade aos cativos, quer ver um exemplo de cativo, de pessoa cativa? Foi a mulher adúltera. A mulher que está em João 12, né? João 12 que se fala dela. Então, essa mulher adúltera, ela foi pega em adultério e foi levada até Jesus. Ela foi levada até Jesus para que apresentassem ao mestre, mostrando-a como uma pessoa adúltera. E a levaram. E ali começaram a falar daquela mulher para Jesus. E Jesus nem se importou muito com aquilo que estavam falando. Jesus nem se importou muito. Jesus apenas ficou escrevendo na areia, não é? Jesus ficou escrevendo na areia. E ali ele ficou escutando o que as pessoas falavam a respeito daquela mulher. E aí, num dado momento, aqui, João 8, vou ler para vocês. A mulher adúltera, que está em João 8, começando no versículo 1. Eu estou dando essa mulher como exemplo de cativa espiritual que foi liberta do pecado. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou a Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles eles estavam tentando a Jesus, aqueles fariseus e escribas hipócritas. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-o a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Oh, Shaddai maravilhoso, aleluia! Glórias e glórias e glórias sejam dadas ao Rei. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, esse aqui é um exemplo de libertação de uma cativa espiritual. E a Bíblia está lotada dessas pessoas. Jesus sempre dizia: vai, não peques mais, vai, não peques mais. Porque ele sabia que se pecasse, se incidisse, incidir quer dizer insistir naquele pecado, o que ia acontecer? Simplesmente todo aquele mal voltaria. Todo aquele mal. Então, com Deus não se brinca. Com Jesus não se brinca. Jesus é infinitamente misericordioso para nos libertar. E também a abertura de prisão aos presos. Aos presos. Tanto a prisão material quanto as prisões espirituais, como essa que eu acabei de exemplificar. Por exemplo, prisão material. Quem pode dizer que a Trindade Santa não esteve presente quando houve o terremoto, no momento em que Paulo e Silas estavam na mais profunda prisão, agrilhoados às correntes, aos grilhões, presos naqueles, parecendo tocos de ferro. E ali houve aquele terremoto, foi um terremoto literal, verdadeiro, que abalou os alicerces da prisão, que era uma prisão imensa, uma prisão romana. E ali todos ouviram o barulho. Mas o mais lindo nisso tudo foi que as correntes, os grilhões, os cadeados se partiram, se abriram, se rebentaram e Paulo e Silas foram soltos. Então, este é um exemplo de uma libertação de Jesus, uma libertação material. Mas antes de acontecer essa libertação material na vida de Paulo e Silas, aconteceu a libertação espiritual, meus queridos. Aí vocês vão de me perguntar: missionária Vera, como assim aconteceu essa libertação espiritual? E eu digo para vocês o seguinte: a libertação espiritual aconteceu quando Paulo e Silas, que eram dois pecadores, foram convertidos. De Silas fala-se muito pouco, nem se cita quase nada a respeito dele. Mas de Paulo fala-se que ele era um ferrenho perseguidor dos cristãos.
Ferrenho quer dizer uma pessoa obstinada, que perseguia, que mandava açoitar, prender, até matar mulheres, crianças, homens. Não havia parâmetro para ele. Em prol do judaísmo, para defender o judaísmo, ele combatia ferrenhamente o cristianismo. E aí, meus queridos irmãos e amigos, quando ele estava indo para Damasco, cavalgando com alguns dos seus ajudantes, que ia prender cristãos em Damasco, já estava levando cartas de Jerusalém, do templo, para prender cristãos em Damasco. O que foi que aconteceu? Ele simplesmente caiu do cavalo. E ali, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali começou a conversão de Paulo, a libertação espiritual de Paulo dos grilhões e das correntes que o mantinham prisioneiro. Assim como no momento em que Jesus perdoou aquela mulher pecadora, começou a libertação dela. E eu duvido que ela tenha voltado para esse tipo de vida. Duvido. Houve quem voltasse. Houve quem voltasse. Mas esse ainda não estava imbuído desse sentimento do perdão de Deus, que é uma coisa gloriosa. Mas aquela mulher estava, Paulo estava. Entendeu? Aí no versículo 3, que eu acho assim um versículo sobremaneira muito verdadeiro, muito bom da gente analisar, ele diz assim: ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Ou seja, de uma certa maneira, o que Jesus quer dizer aqui nesse versículo 3 é que ele veio para mudar as vestes espirituais do povo de Sião e, consequentemente, meus queridos irmãos, mudar as nossas vestes. Mudar as nossas vestes, tá? Mudar as nossas vestes. Quando ele diz que se lhes dê ornamento por cinza, ornamento, vestes ornadas. Isso em se tratando do material, vestes ornadas por cinza, porque quando os judeus tinham assim um problema sério, um problema de sofrimento, de dor, eles rasgavam as suas vestes, eles se ajoelhavam no chão, rasgavam as suas vestes, choravam muito e pegavam cinzas e jogavam sobre suas cabeças, e a cinza descia pelo corpo abaixo. Então o Senhor diz que ele veio para mudar isso, ou seja, para trazer alegria, para trazer paz, para trazer salvação. Porque a salvação, ela engloba tudo isto. A salvação engloba paz, engloba alegria, engloba o amor em exercício, engloba o amor não apenas pelo próprio Deus, como pelos seus semelhantes, o desejo profundo de fazer o bem sem olhar a quem, de fazer o bem, de amar, de fazer justiça, tá? Óleo de gozo por tristeza. Ou seja, a tristeza seria substituída pelo óleo que hoje em dia nós não vemos esse óleo, né? Podemos ver assim um óleo que há na igreja, um azeite ungido, que os pastores, os missionários,
nos ungem com aquele óleo para que nós tenhamos saúde, para que nós tenhamos paz. Mas o óleo invisível, como por exemplo o óleo de Gileade, que é o óleo invisível, mas real. Invisível, mas real. Então aquele óleo vem, nós não vemos, ele é trazido pelos anjos e é derramado da raiz dos nossos cabelos à planta dos pés, para a cura do nosso corpo e da nossa alma. Então Jesus prometeu substituir a tristeza por esse óleo de alegria. Veste de louvor por espírito angustiado. Veja só, ele prometia substituir a cinza pelo ornamento, a tristeza pelo óleo do gozo, o espírito angustiado por veste de louvor, para que essas pessoas, nós todos, meus irmãos, nós que estamos aqui vivenciando isso, nós todos que estamos aqui vivenciando isso, para que nós sejamos chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que através de nós, através das nossas ações, eles, a Trindade, sejam glorificados. Vocês estão me entendendo? Através das nossas ações, eles sejam glorificados. E é isso, coisa linda. E essa profecia, em Isaías 61, ela vai se cumprir, sabe quando? Vamos lá. Lucas 4. Lucas, capítulo 4. Capítulo 4, dos versos, meu Deus, dos versos 1 a 4. 1 a 4. Vamos lá. O que é que está escrito aqui nos versos de 1 a 4? Lucas 4. E Jesus... Aliás, desculpem, Lucas 4, me perdoe, não é de 1 a 4, eu olhei uma outra referência. É de 18 a 21. Diz assim: Lucas 4, de 18. O Espírito do Senhor, no 18, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus lendo isso no templo. Eu vou ler o 16 para que vocês entendam melhor. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Brenner, vem aqui. Tá caindo. Puxa aqui para mim, tá desabando. Isso. Obrigada, tá? Isso. Tá bom, obrigada. Então, voltando, me perdoem. Eu vou voltar aqui, Lucas 4, começando no 16, porque é importante. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Olha que coisa mais linda! O Espírito do Senhor é sobre mim, a mesma coisa que 700 anos antes estava escrito
no capítulo 61 do livro de Isaías, versículo 1, no capítulo 1, aliás, no capítulo 61, versículo 1, a mesma coisa quando Jesus se levantou na sinagoga para ler o livro do profeta Isaías, estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Até aqui. A mesmíssima coisa. E o 20 diz assim: e cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Agora, vamos lá em Êxodo 19:6 para ler algumas passagens. Para ler algumas passagens que falam naquilo que Deus quer fazer na nossa vida, a nosso respeito. Êxodo 19:6. Êxodo 19:6 diz assim: e voz é extraído do capítulo 19, que fala: Deus fala com Moisés no monte Sinai. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, Deus tem muitos planos, não apenas para o povo daquela época, mais de 1000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, mas continua tendo a nosso respeito. Isso está em Êxodo 19:6. E 1 Pedro, no Novo Testamento, lá no final da Bíblia, primeira epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: a mesma coisa quase que está em Êxodo 19:6. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, observem como o Senhor está olhando com olhos de fogo a face da terra nos dias atuais para encontrar os verdadeiros adoradores, aquelas pessoas fiéis, aquelas pessoas fidedignas. Aquelas pessoas fiéis, aquelas pessoas fidedignas. Ele diz a mesma coisa que lá no Velho Testamento, Êxodo 19:6. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das
trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, quem de nós não foi tirado das trevas? Todos nós um dia estivemos com um pé no mundo, se não com os dois pés no mundo. Andamos por tantos lugares, por tantos caminhos obscuros, literalmente nas trevas espirituais. E foi lá que Jesus foi nos buscar. Mas ele foi nos buscar não para que continuássemos fazendo coisas erradas, mas para ter uma parte conosco, para nos mudar, como fala Isaías, trocar as nossas vestes, não apenas as materiais, mas essas vestes que ele fala em Isaías 61, que são vestes espirituais, coisas espirituais, colocar o óleo santo na nossa cabeça, substituindo tristeza, substituindo cinza, substituindo dor, tanta coisa ruim só por coisas boas, tá? E aí nós já vimos, né, essa parte em Lucas 4, de 18 a 22, começamos no 16 e fomos andando até mais na frente. Então, eu vou ler aqui alguns versículos para vocês que fala sobre a figura de Jesus antes dele vir ao planeta, que está também em Isaías 11:1, por exemplo. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. 11:2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito da sabedoria e da inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Olhe que maravilha! E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, da inteligência, do conselho, da fortaleza, do conhecimento e do temor ao Senhor, na verdade, 7 espíritos. Se vocês quiserem ler mais, vão até Isaías, capítulo 11, 1, 2 e 3. Tem tudo isso escrito lá, tá bom? 7 espíritos sobre quem? Sobre Jesus, sobre o rebento de Jessé, sobre aquele do que Isaías 61 falou. Então, isto tudo aqui, pregar o evangelho aos pobres, aos humildes e aos aflitos. Essa tarefa Jesus executou quando ele andou pelo planeta. Nos 3 anos de ministério dele, 3 anos de ministério. Mas ele passou para nós, os seus servos fiéis, essa tarefa de evangelizar aos pobres, aos humildes e aos aflitos. Curar, segundo, curar os espiritual e fisicamente doentes e quebrantados. Ele, naquela época, ele curou. Mas agora essa tarefa nos é facultada, porque há pessoas que têm o dom de cura. Há pessoas cujas mãos já são ungidas desde o ventre de sua mãe para curar. E ele delegou esse poder a essas pessoas.
os que estão espiritual e fisicamente doentes e quebrantados, romper os grilhões do mal e proclamar a libertação do pecado e do domínio satânico. Isso é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, porque os grilhões, correntes, grilhões, cadeados, ferrolhos, até portas de bronze da maldição e dos vícios, elas não existem apenas ao nível espiritual. Esses, o que estão sendo falado aqui, são grilhões espirituais, os cativos espirituais que Jesus veio para libertar. E ele continua nessa tarefa através de nós. Ele continua nos usando para que nós, por exemplo, se eu não posso entrar numa prisão porque é proibido, porque há N restrições para que você entre numa prisão, eu posso me tornar um intercessor ou uma intercessora e orar diariamente e clamar diariamente pela libertação desses prisioneiros, meus queridos irmãos. É isso que nós temos que fazer. Ele espera isso de nós, que nós oremos pedindo que a Trindade Santa rompa os grilhões do mal e proclamem a libertação do pecado e do domínio de Satanás sobre a vida das pessoas. E também abrir os olhos espirituais dos perdidos para verem a luz do Evangelho e serem salvos. Eu costumo dizer o seguinte, que os cativos, e nós já estivemos lá, na casa do cárcere, na mais escura caverna, aonde não há quem diga restitui, mas os intercessores dizem, restitui, Senhor, porque nós intercessores, correntes de intercessores, oramos para que os olhos espirituais desses perdidos se abram para o Evangelho e eles sejam salvos. Então nós oramos, intercedemos para que aqueles que estão nas prisões espirituais, que são muitos, nem me digam que não estão, porque estão lá nas prisões espirituais. Entenderam? Então, nós temos que orar, nós temos que pedir, nós temos que suplicar por eles. Temos que suplicar por eles, para que sejam libertos, para que os olhos deles sejam abertos, como um dia alguém orou por nós, alguém nos tomou como filhos espirituais e orou por nós para que nós fôssemos livres, completamente livres, tá? Para que nós fôssemos livres. E o Senhor, ele está, como se diz assim, esperando que nós continuemos esse trabalho dele. Para isso, temos que falar com ele todos os dias, diariamente, em oração, pedindo que ele renove a cada manhã a nossa fé, que ele renove a cada manhã a nossa fé e que ele nos capacite para que nós façamos esse trabalho de oração, ou então aqueles que têm a possibilidade de ir aos hospitais, às prisões, in loco, para ajudar na libertação dos cativos, pedindo a Deus que abra os olhos. Então, eu vou repetir rapidamente. O ministério de Jesus incluía pregar o evangelho aos pobres, aos humildes e aos aflitos,
curar os espiritual e fisicamente doentes e quebrantados, romper os grilhões do mal e proclamar a libertação do pecado e do domínio de Satanás sobre as pessoas, abrir os olhos espirituais aos perdidos para verem a luz do Evangelho e serem salvos. Gente, coisa mais linda! A nossa tarefa como cristãos. É aí que nós temos que descobrir qual o propósito de Deus para as nossas vidas, qual o propósito de Deus para a minha vida, para a vida do Brenner, para a vida dos filhos, dos genros, da nora, dos netos que estão vindo aí, ou que já estão grandinhos. Qual o propósito? Nós temos que orar pedindo para que o Espírito Santo nos revele qual é o propósito dele para as nossas vidas. Entendeu? Para que nós cumpramos essa missão nesses 4 itens aonde nós estamos enquadrados. E há muitas outras coisas que nós podemos fazer. Esse quádruplo propósito caracterizava o ministério de Jesus e continuará a ser cumprido pela igreja enquanto estiver na terra. Olha que coisa maravilhosa. Eu sinto muito orgulho, sabe, de estar no exército de Cristo. Sinto mesmo orgulho santo, que não prejudica ninguém. Muito pelo contrário, faz bem, porque eu procuro me aprimorar para ajudar o meu semelhante a ser liberto do cativeiro espiritual. E aquele que pecou muito, que hoje está numa situação desesperadora espiritualmente, vamos orar por esta pessoa. Vamos suplicar a Jesus que nós sejamos instrumento da volta da paz àquele coração. Instrumentos da calmaria espiritual na vida daquela pessoa, que aquela pessoa se arrependa profundamente dos seus pecados e venha a ser um canal, um veículo de Deus aqui no planeta. Esse quádruplo propósito caracterizava o ministério de Jesus e continuará a ser cumprido pela igreja enquanto estiver na terra. O Espírito do Senhor sobre mim. O versículo que nós vimos no Velho Testamento, Isaías 61, faz uma alusão à doutrina da Trindade Santa. Da Trindade Santa. O Espírito do Senhor aqui era o Pai já falando sobre o Filho já tomando, o Pai enviando por meio de Isaías, falando já sobre o Filho, e o Filho já citando o Espírito Santo. Coisa maravilhosa. Lindo. Eu estou assim muito gratificada, muito maravilhada, porque para quem passou a manhã curtindo muita dor deitada, Deus me curou para que eu viesse aqui dar o meu recado. Porque Ele sabe o quanto eu amo fazer isso, gente. Eu acho que não tem coisa que eu ame mais. Não estou comparando meu amor com meus filhos, marido, nada disso. Eu estou falando em tarefas para Deus, essa é que eu amo realmente fazer. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada aos que entraram na live, muito obrigada àqueles que não se manifestaram, que ficaram quietinhos lá no canto, lá no cantinho, entendeu? Olha que maravilha, nossa. Muito obrigada, Glória Pimentel, minha querida prima. Glória, sinto muita saudade de você. Quando é que a gente vai tomar um café juntas, hein?
para botar o papo em dia. Tem mais de 20 e tantos anos que a gente não se vê, Glória. Vamos tirar esse café da gaveta. Carlos Salles, nosso amado pastor Carlos Salles, figura amada demais por Jesus. José Luiz Vidal, muito obrigada pela sua presença, uma presença constante, fiel, muito obrigada. Prima Severina, nossa, já temos muitos anos, estivemos aí em 2019, 9 para 14, 5 anos vai fazer. Já estou com muitas saudades de tudo e de todos. Marilza, minha querida prima também de São Paulo. Marilza, olha, te amo muito, amo prima Severina. Eu nem sei quanto amor eu tenho por todos vocês. Essas minhas primas são uma bênção de Deus na minha vida. Marina Salles, te recebo com um grande abraço. Sinta-se abraçada por mim, mas sinta-se mais ainda abraçada por Jesus, que te ama muito. Lidiane de Jesus, missionária Lidiane, eu vi. Parabéns ao pastor, seu esposo, ao pastor Jorge, e parabéns a você, missionária. Qualquer um dia desses nós vamos te visitar, tá? Qualquer um dia desses, vou fazer questão de fazer uma visita à sua igreja, porque você é sempre muito delicada, muito gentil comigo, e eu te amo, como amo Glória Pimentel, Carlos Salles, José Vidal, Severina Teixeira, Marilza Virgínia, Marisa Salles e você, Lidiane de Jesus. Um beijo para todos no coração, um restante de semana, e os outros vão entrando durante a semana, os que entraram, né? Um beijo no seu coração, no coração de vocês, e uma semana linda. Ah, antes que eu me esqueça, terça-feira vai ser um programa todo voltado para a mulher, porque nós estaremos no... É claro que os homens podem entrar, lógico. Serão muito bem-vindos todos os homens. Mas olha só, será todo voltado para as mulheres, porque é a semana do Dia Internacional da Mulher, que é dia 8. Mas eu não vou falar sobre quando começou, como começou, nada disso. Eu vou procurar assim trechos de poetisas, de médicas, de psicólogas. Vou até pedir à minha filha Laura Helena, que é psicopedagoga, para ela fazer um textinho pequeno para eu ler aqui e comentar. A Luciana, que é da parte de artes, foi professora de arte cênica, se aposentou como tal. Vou pedir à Luciana que mande qualquer coisa que eu possa apresentar sobre mulheres para que nós façamos... Um desenho. Hã? Um desenho. Um desenho. Você quer um desenho ou você quer apresentar um desenho? Não, ela não é professora de arte? Artes cênicas, teatro. Ah. Teatro. Entendeu? Agora, quem desenha muito bem é a minha neta Ive, de 12 anos. Eu posso pedir para a Ive fazer um desenho cruz para apresentar aqui. Gente, olha, não faltem, vai ser um programa tão gostoso. Vamos dar boas risadas, tá bom? Que não é pecado a gente gargalhar. Eu dou muita gargalhada na minha casa quando eu estou no meio da família, eu dou cada gargalhada que a minha barriga fica levinha, meu fígado fica desopilado. Obrigada por tudo, amo vocês. Beijos.